Você evita algumas roupas por receio de marcar? Tem vergonha de usar biquíni? Se incomoda com a celulite? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a celulite. Você vai saber como prevenir e tratar esse mal que incomoda cerca de 90% das mulheres. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Lima, eu sou médico, tenho 43 anos e trabalho com dermatologia estética há 18 anos aqui em Belo Horizonte, a nossa querida capital mineira. Essa experiência me levou a criar esse canal, que é com certeza o melhor canal de dermatologia estética do YouTube, na opinião da minha mãe. Aqui nós temos um combinado, você já vai dar o joinha agora e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações, porque assim não esquece depois. No final, se não gostar do vídeo, pode tirar o joinha só para o lagar de ser besta. E eu fico muito feliz porque 50% das pessoas que vêm no nosso canal já assistiram pelo menos um outro vídeo, ou seja, estão retornando. E aí eu não entendo por que não se inscreveram ainda. Se inscrevendo e dando like agora, você ensina para o algoritmo do YouTube que deseja continuar vendo os meus vídeos e que ele pode mostrar para você e outras pessoas também. E eu estou com uma meta muito importante: atingir 500 mil inscritos até junho desse ano. Comente aqui de onde você é, o horário que começou a ver esse vídeo. Comente agora para não se esquecer, por favor. Se inscreveu? Curtiu? Então vamos lá. O que é a celulite? Celulite é um nome popular da lipodistrofia ginoide, que nada mais é que o acúmulo de gordura, água e toxinas sobre a pele, nas células e entre elas. Ela é caracterizada pelo aspecto ondulado da pele, tipo casca de laranja, com desníveis, ondulações, retrações e nódulos, aqueles famosos furinhos indesejáveis em algumas áreas do corpo. Não é considerado uma doença e eu quero dar ênfase a isso. Celulite não é doença, mas é uma preocupação estética importante para um grande número de mulheres que gera muitos desconfortos e que acaba afetando a saúde mental, inclusive, baixa autoestima, entre outros. A celulite tende a ocorrer nas áreas onde a gordura tem uma maior quantidade de receptores de estrógeno, que é um hormônio predominante nas mulheres, principalmente nos quadris, coxas, nádegas, mas também pode acontecer nas mamas, parte inferior do abdômen, braços e nuca. Curiosamente, áreas em que é observado o padrão feminino de deposição de gordura. A obesidade não é uma condição necessária para a sua existência. Há mulheres magras com celulite. Diferenças entre lipedema e celulite. Eu quero iluminar um pouquinho esse tema porque já tive casos assim no consultório. Existe uma diferença entre celulite, que é uma alteração praticamente normal, do lipedema, que é uma doença que nos seus graus leves e moderados se assemelha com a celulite. Já falei então o que é a celulite, agora eu vou explicar e mostrar essas diferenças. O lipedema é uma doença vascular crônica e genética, cuja principal característica visível é o acúmulo excessivo de gorduras em regiões do corpo, como pernas, coxas, joelhos e braços. O lipedema é um distúrbio doloroso que leva ao alargamento progressivo dos membros inferiores. Diferente da celulite, da gordura localizada e da obesidade, o lipedema não atinge o corpo inteiro, e sim regiões específicas. Mesmo ao perder peso, o paciente não perde a gordura na região afetada. As principais características do lipedema, que possui 4 estágios, são dores frequentes nas regiões das pernas, quadril, braços e antebraços, que ficam mais grossos e desproporcionais em comparação com o restante do corpo. No tornozelo, parece que há um garrote e os joelhos perdem o contorno. A mulher pode apresentar hematomas, ficar roxa por qualquer movimento mais brusco. Isso acontece porque a doença provoca reação inflamatória em células de gordura nessas regiões. Por muito tempo acreditou-se que o acúmulo de gordura era o único culpado por essas doenças, porém hoje já há evidências que a retenção de sódio é um dos grandes vilões, aumentando o inchaço e a inflamação. Graus de celulite. Como eu já falei, a celulite é algo bem comum, mas o que pouca gente sabe é que existem diferentes graus de celulite e que eles devem ser tratados de diferentes maneiras. Grau 1 é o mais leve grau de celulite, na maioria das vezes ela é mais interna e não costuma ser vista. Só quando apertamos ali a pele é possível ver furinhos. Tem gente que tem que fazer uma posição específica para conseguir ver. Nessa fase começa a haver a retenção líquida e, dependendo do caso, acúmulo de gordura. Se tratada neste estágio, a celulite pode sumir completamente. Grau 2 é com esse grau que muitas mulheres costumam buscar tratamento.
O sistema linfático passa a ficar comprometido e é possível ver os furinhos sem apertar a pele, além de manchas amareladas, áreas amareladas que podem significar alta retenção de líquido. Grau 3, nessa fase a celulite é considerada intensa. A superfície da pele ganha nódulos visíveis, a textura da pele fica áspera, os poros dilatados e podem surgir microvarizes. A celulite de grau 3 também pode provocar dores, inchaço e a circulação do sangue começa a ficar comprometida. É a partir desse estágio que começam os primeiros sinais de dor, de inchaço e fica bem evidente. Grau 4. A celulite se torna visível até mesmo através das roupas. As fibras que constituem ali a pele, a musculatura, formam nódulos e as células de gordura se agrupam formando nódulos maiores, prejudicando a circulação. Ocasionalmente, por uma certa compressão dos nervos, o que faz a região ficar endurecida e dolorida. Com a circulação comprometida, fica difícil eliminar as toxinas, o que agrava ainda mais a celulite. Bom, até aqui já deu para entender muito sobre a celulite, não é mesmo? Vale aquele like, tá bom? Aproveite, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Tem muita coisa ainda, vamos continuar. Como prevenir a celulite? Não é simples, mas algumas medidas são essenciais para prevenir a celulite. O primeiro ponto que eu tenho que falar é sobre métodos contraceptivos. Por quê? Porque é o maior vilão da celulite. Quando as mulheres utilizam pílula anticoncepcional, anel vaginal, chamado NuvaRing, ou outros métodos contraceptivos, tudo isso vai fazer com que as mulheres aumentem uma globulina chamada SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Essa globulina diminui a testosterona na mulher, com isso a pele dela vai ficar menos oleosa, mas em compensação vai começar a ter um acúmulo e retenção de água, principalmente na região posterior da coxa, abaixo do glúteo e também no glúteo. Outro ponto importante que temos que falar é o intestino. Existem alguns alimentos que vão fazer com que o intestino entre num estado de inflamação. Muitas vezes não é perceptível, com sintomas no intestino, o paciente pode não sentir dor, tá? Pode não ter diarreia e o intestino pode até funcionar normalmente todo dia. Só que essa inflamação ela gera uma retenção de líquido no corpo e excesso de toxinas. O corpo vai tentar fazer uma diluição dessas toxinas, no entanto, vai precisar reter muito mais água e essa água muitas vezes vai para o tecido adiposo. Se você quiser fazer o teste, ver se realmente essa retenção está acontecendo no corpo, verifique o método contraceptivo primeiro, tá bom? Com seu ginecologista. Se você toma pílula, não vai parar de tomar de uma hora para outra. Precisa de acompanhamento, de orientação, para não acontecer uma gravidez indesejada. Certifique-se de que o método contraceptivo não utiliza hormônio, como por exemplo um DIU de prata ou DIU de cobre. Depois, corte de sua dieta alimentos geradores de inflamação. Você vai precisar de orientação de um nutricionista ou um nutrólogo, mas alguns alimentos são glúten, caseína, que é uma proteína do leite, amendoim, açúcar, álcool e produtos industrializados principalmente. Aumentar a quantidade que você bebe de água e fazer atividade física também são pontos fundamentais para evitar celulite. Fórmula para diminuir a retenção hídrica. Eu vou compartilhar aqui no vídeo essa fórmula que eu vi no vídeo do Dr. Samuel Dali. Inclusive, ele tem um canal muito legal, confira lá. Essa fórmula é para você mandar manipular, porque você pode colocar maior concentração de ativos. Você vai precisar da ajuda de um profissional, um nutrólogo ou um nutricionista para saber ali a dosagem, os miligramas necessários para a manipulação. Dê uma olhada na descrição do vídeo, eu vou tentar colocar depois uma sugestão de produto para você. Primeiro ativo, chá verde. Ele tem a capacidade de aumentar o gasto energético. Tem alguns estudos que mostram que ele aumenta em até 4% o gasto energético do corpo. E pode aumentar em até 17% a oxidação da gordura, baseado em alguns estudos. Segundo ativo, Citrus aurantium. Ele contém aminas adrenérgicas. Quando a gente pensa em alguma coisa para eliminar a gordura, para melhorar a celulite, a gente logo lembra daqueles fat burners, produtos termogênicos que gera taquicardia, que deixa ali o coração acelerado. O citrus ele pode auxiliar no emagrecimento, na queima de gordura por causa dessas aminas adrenérgicas, mas ao mesmo tempo ele também pode funcionar até como calmante. Terceiro ativo, a asiaticoside. A asiaticoside é um ativador de fibroblasto e modulador de colágeno
tem uma característica de atuar muito na parede dos vasos sanguíneos. Isso ajuda no controle da celulite. Quando você tem uma melhora da firmeza do vaso sanguíneo, você evita aquele extravasamento do plasma que está ali dentro, para fora do vaso, fazendo aquela retenção e causando o edema. O Asiaticoside faz isso, ele mantém o plasma dentro da artéria e melhora a circulação. É muito utilizado para melhorar a circulação e quando associado uma fórmula dessa, ele vai ajudar também no controle da celulite. Quarto ativo, Evodia Extract. É rico em alcaloide e em um ativo chamado evodiamina, que pode aumentar um pouco a temperatura corporal e acelerar o processo de queima de gordura. Lógico que esse aumento da temperatura é pequeno. Também faz isso sem aumentar a taquicardia, sem deixar o paciente com ansiedade ou irritabilidade. E o quinto ativo, cactínia. A cactínia é chamada de pílula da drenagem linfática porque ela é rica em antioxidantes que promovem uma limpeza, que consegue fazer com que o corpo, através do sistema linfático, consiga eliminar essas toxinas. Então a cactínia não é só um ativo que você toma e que melhora a tua diurese. Ela também faz isso diminuindo muito a oxidação, essa inflamação que o paciente possa ter. Bom, essa é a fórmula com 5 itens simples, fáceis de encontrar. Farmácias de manipulação geralmente tem isso de pronta entrega. Você pode conversar com o seu médico, o seu nutrólogo, nutricionista, que tem habilidade para manipular isso aí, para acertar os miligramas de acordo com o seu peso e suas necessidades. Procedimentos para tratar a celulite. As medidas citadas são essenciais em muitos casos, suficientes para um bom resultado, mas às vezes nós precisamos de mais ou queremos melhores resultados. Para isso temos alguns procedimentos e quem me segue há mais tempo sabe que eu sou muito honesto, então vamos lá. Não existe no mercado nenhum tratamento que possa te dar certeza da eliminação da celulite ou, mesmo melhorando, que esse resultado seja definitivo. Os procedimentos são benéficos sim e coadjuvantes no tratamento de longo prazo que deve envolver medidas gerais, alimentação adequada e atividade física também. Agora eu vou falar sobre os procedimentos que vão te ajudar e qual a ação deles. Drenagem linfática ou massagem modeladora ajuda na prevenção e diminuição do edema. É indicado para combater a celulite porque consegue eliminar o líquido em excesso e as toxinas que se acumulam entre as células de gordura, o que diminui muito a aparência da celulite. Criofrequência. A criofrequência é diferente da criolipólise, é uma tecnologia muito eficaz no tratamento da celulite porque atua tanto na diminuição da gordura localizada quanto no tratamento da flacidez. Isso acontece porque ele trabalha associando dois módulos de radiofrequência de alta potência a uma ponteira resfriada que protege a sua pele e através de um choque térmico estimula a contração da pele. Essa técnica normalmente é utilizada por quem pretende eliminar a gordura localizada, assim como melhorar a elasticidade da pele e reduzir a expressão de algumas rugas, por exemplo. Eu vou colocar aqui para você um card onde eu falo mais sobre a criofrequência. Subcisão. Para tratar as celulites mais profundas, é um procedimento minimamente invasivo realizado para tratar celulites mais profundas. É feito através de um rompimento dos septos fibrosos que permite que a pele volte à sua posição mais normal, ser mais lisa naquela região tratada. O rompimento também atinge alguns vasos sanguíneos que irão estimular a formação de novas fibras de colágeno, auxiliando ainda mais no tratamento. Bioestimuladores. Sculptra, Radiesse, Eleva, Elancê, os bioestimuladores estimulam a produção de colágeno. O resultado é uma pele com melhor textura, maior firmeza e redução da flacidez, além da redefinição do contorno corporal. São usados no tratamento da celulite porque preenchem as depressões, nivelam a pele e melhoram a aparência da região de modo natural. Para entender melhor os bioestimuladores, eu vou deixar aqui um card para uma playlist especial sobre os bioestimuladores. Clique aqui e veja. Se quiser fazer alguns dos procedimentos ou quiser uma opinião sobre o melhor tratamento para você, pode agendar o procedimento ou uma avaliação online em nossa clínica. Nossa equipe é toda treinada por mim, então você pode ter certeza que terá um excelente atendimento pautado nas mais modernas técnicas e parâmetros científicos. Se ficou alguma dúvida, escreva também nos comentários que eu respondo aqui ou em futuros vídeos. Graças a vocês surgiu a ideia de criar um curso onde eu vou falar tudo sobre pele, cabelo, unhas, como cuidar, prevenir manchas, estimular cabelos e unhas e como ter uma pele mais jovial.
Eu estou preparando esse curso a partir de janeiro agora, eu devo liberar e vocês vão me ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês colocarem lá sugestões de temas e dúvidas a serem abordados. Também vai servir para entrar na lista de espera. Então clique no primeiro link da descrição, eu quero a sua ajuda. Depois acesse o link do Telegram aqui na descrição do vídeo para ser informada assim que lançarmos essa novidade. Para você de Belo Horizonte, eu quero lembrar do Clube de Vantagens da Clínica, que é um programa onde através de uma assinatura você tem acesso a vantagens, descontos e principalmente a realização de procedimentos da clínica. Entre pelo link da descrição e aguarde mais orientações. Se inscreva e dê o like, assim você ensina ao algoritmo do YouTube que quer continuar vendo os meus vídeos e que ele deve ser mostrado para outras pessoas que também gostam e querem cuidar da pele. E para você que chegou até aqui, eu vou deixar a indicação desses 2 vídeos para aprofundar e complementar o seu conhecimento sobre os cuidados com a pele, com a beleza. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.